Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Um grande privilégio a gente estar juntos, louvando ao Senhor, nesse dia que o Senhor separou para o louvor do seu nome. O reverendo Sévolo, hoje, ele está ausente porque ele foi chamado para pregar na igreja presbiteriana do Engenho do Meio. Então, agora à noite, ele está lá com os irmãos pregando a palavra lá. Irmãos, hoje o texto que a gente vai meditar é o texto que se encontra em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o trecho que está a partir do versículo 18 até o versículo 24. Esse é um texto que é o relato, de como a mulher foi criada. E esse é um texto que não é só relevante para as mulheres, mas é um texto relevante para todos nós, homens, mulheres, meninas, meninos também. É um texto que, sobretudo, nos apresenta a graça do Senhor, nos apresenta a relação de Cristo com a sua gloriosa igreja. Então, esse é o texto, irmãos, que a gente vai meditar essa noite. Gênesis 2, do 18 ao 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, glorioso Deus, santifica-nos, Senhor, na verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Guia-nos, Pai, aqui nesse tempo em que a gente vai meditar, Pai, na Tua palavra, na verdade que guia os nossos corações. Livra-nos, Senhor, das distrações. Livra-nos, Senhor, da conversa, Pai, do nosso próprio coração. E faz-nos, Senhor, prestar atenção na Tua palavra, faz-nos, Senhor, ouvir a Tua voz e enxergar, Pai, as maravilhas que existem, Senhor, na Tua santíssima lei. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós aqui nesse momento e faça-nos, Senhor, ver na Tua palavra o glorioso caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós, tanto para homens quanto para mulheres. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos voltar nossos olhos ao versículo 18, do texto que a gente leu, no primeiro versículo. Esse texto ele começa com uma afirmação surpreendente, não é? O Senhor fala que não é bom que o homem esteja só. É surpreendente, irmãos, porque após tudo que o Senhor vinha criando no relato de Gênesis, o Senhor sempre falava que aquilo que Ele criou era bom. Mas aqui a gente vê o Senhor afirmando que algo que ele havia criado naquele momento não era bom. Ele vinha então afirmando como tudo era bom, mas agora ele fala que não é bom. O Senhor vinha abençoando toda a sua criação, mas ele chega nesse momento e ele traz um antônimo. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Tem algo faltando ainda na criação do homem. Então, é a partir dessa necessidade do homem que o Senhor cria a mulher para ser a esposa do homem, para ser a esposa de Adão. Mas antes de criar a mulher propriamente, irmãos, a gente vê nesse relato de Gênesis que Deus ele vai preparando o homem para a chegada da mulher. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi coroado de glória e de honra. E ainda assim Deus ele mostra ao homem que em toda essa criação, em toda essa variedade da criação, não há até esse momento uma criatura que seja adequada ao homem. Não existe ainda uma companheira para o homem. Então ele ensina ao homem essa lição de uma maneira fascinante, não é? Ele faz com que
ao homem se vão todos os animais. Ele traz ao homem todos os animais para ver como é que o homem vai chamar cada um desses animais. O homem, então, é chamado pelo Senhor a dar nome às criaturas que o Senhor mesmo havia criado. E não era apenas um nome, um apelido, como a gente costuma dar aos nossos animais de estimação, não é? Era para dar um nome pensado, um nome estudado sobre cada um daqueles animais, cada uma daquelas criaturas que o Senhor havia criado. Então, o homem foi chamado a contemplar cada animal, olhar as características, as propriedades e dar um nome adequado a cada um dos animais. Mas, à medida que ele vai dando nome aos animais, dando nome aos bois, vamos colocar assim, ele percebe que algo está faltando algo ali, naquela criação de Deus. Ele percebe que nenhum desses animais que Deus havia criado era adequado para ser a companheira dele, para ser a parte contrária dele. Todos esses animais, o homem vai percebendo, todos os animais têm um macho e têm a fêmea, todos eles têm um par, mas Adão se pega vendo como sem um par, não é? Sem uma companheira que lhe seja adequada, sem uma parceira. A gente vê isso no versículo 20, que a gente leu aqui, não é? O texto diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja, Adão olha ali ao redor de toda a criação de Deus, ele olha ao redor dos animais criados por Deus, e ele não vê nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse adequada para o homem. Talvez você tenha um cachorro ou um gato de estimação, não é? Um animal de estimação, com quem você brinca muito, com quem você se diverte, com quem você tem uma certa amizade. Mas esse animal de estimação, ele nunca vai passar de um animal, ele nunca vai subir de nível, não é? Ele vai ser sempre um animal. Nenhum cachorro, nenhum animal qualquer que seja, ele tem alma. Então não é possível a gente se comunicar, a gente se desfrutar, ter uma comunhão, um relacionamento com um animal, como é possível ter com um outro ser humano. Então assim Adão olhou ao redor, analisando toda a criação de Deus, e ele percebeu que não poderia ter uma companheira adequada para ele. Não havia um único animal na face da terra que tivesse sido criado, assim como ele, à imagem e à semelhança de Deus. Adão não vê nenhum animal que pudesse raciocinar, Adão não vê nenhum animal que tem uma alma como ele tinha também. Então Adão sentiu essa falta, o homem sentiu a falta de uma parte contrária a ele. E Deus usou essa falta que Adão sentiu para preparar ele para receber justamente a mulher. Ele usou essa lacuna que Adão percebeu para preparar o homem para encontrar a mulher. De forma que quando Deus criasse a mulher, Adão reconhecesse imediatamente: essa daqui que estava faltando, essa daqui que parece comigo, que tem uma alma também, que é também criada à imagem e semelhança de Deus. Então nós lemos o Senhor dizendo no final do versículo 18, não é? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou em outras palavras, eu farei para o homem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Perceba, irmãos, que na ordem da criação de Deus, na ordem criacional, a mulher foi criada para o homem. A mulher foi criada para o homem. O apóstolo Paulo coloca da seguinte forma, em 1 Coríntios 11, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. A mulher foi criada por causa do homem. Então, essa é uma posição que é dada à mulher, que é única para ela. O propósito pela qual a mulher foi criada. A Bíblia diz que a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea do seu marido. Ela foi criada para ele. A mulher foi criada para o homem. E essa afirmação que a gente faz, não é, que a igreja faz, é uma afirmação que pode causar espanto aos incrédulos, aos ímpios. É uma afirmação que é rejeitada também por muitos, não é, em nossos dias. Muitos dizem que esse entendimento de que a mulher foi feita para o homem e precisa se submeter ao homem no casamento, parece ser antiquado, parece ser injusto, preconceituoso, muitos vão dizer, contra a mulher. Acontece, irmãos, que essa rebeldia contra Deus não é algo que existe só nos nossos dias, é algo muito antigo. A gente vê isso acontecendo justamente em Gênesis 3, não é? Tanto homens quanto mulheres, nessa nossa natureza caída. Nós não queremos abrir mão da nossa independência, nós não queremos se sujeitar a ninguém. O homem não quer se sujeitar a Deus, a mulher, de semelhante modo, não quer se sujeitar ao homem.
Desde Gênesis 3, irmãos, o homem não queria essa estrutura de autoridade, ele não queria ter alguém acima dele, ele não queria que Deus fosse o Senhor dele. E é por isso que ele vai lá contra a ordem de Deus e quebra o mandamento que o Senhor havia dado a ele, de comer do fruto. Ele vai lá e não se sujeita ao homem, ele não se sujeita à autoridade de Deus, na verdade, que foi dada ao homem. E da mesma forma, a mulher também busca essa independência em não se sujeitar ao seu marido. Mas essa independência, irmãos, que a gente tanto busca, que é tão natural ao nosso coração buscar, foi justamente o que nos levou para fora do paraíso, foi justamente o que nos fez cair e quebrar a lei do Senhor. Então eu diria, irmãos, que antiquado, que injusto é esse desejo nosso, o desejo do nosso coração de independência, que não afeta só as mulheres, mas os homens também. Isso, que é um desejo antigo, que é antiquado e que é injusto, é um desejo tão antigo, que é tão antigo quanto a criação do próprio mundo, não é? Então, é algo que vem lá de trás, como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu, não há nenhuma heresia que seja nova debaixo do céu. A gente pode remeter tudo ao Éden e a esse desejo do homem por independência. Mas, irmãos, quando a gente se debruça na verdade, quando a gente se debruça na palavra de Deus e a gente percebe qual é o propósito de Deus nessa ordem da criação do homem e da mulher, nós vemos, na verdade, irmãos, que a posição da mulher no casamento é algo glorioso, é algo cheio de majestade, cheio de glória. A expressão auxiliadora idônea é gloriosa, irmãos, é um atributo glorioso que é dado para a mulher. É uma expressão que demonstra a grande dignidade que a mulher tem no casamento, uma expressão que demonstra a glória que há na criação da mulher. Primeiro, irmãos, a palavra auxiliadora que o Senhor caracteriza aqui a mulher, não é realmente um termo depreciativo, não é? Deus, ele nos criou para servi-lo e para ajudar o nosso próximo. Então, auxiliar, ajudar, socorrer as pessoas é um propósito muito elevado, é um propósito glorioso. Ajudar um ao outro é uma honra que é dada a cada um de nós. É uma honra para a mulher ajudar o seu marido. Na verdade, a palavra auxiliador aqui é uma palavra que é usada em relação ao próprio Deus. No livro dos Salmos, por exemplo, Deus é chamado de auxiliador, de ajudador do seu povo, pelo menos 10 vezes. A gente vê no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Esse socorro aqui é a mesma palavra usada para auxiliadora. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então veja como é usada a palavra socorro aqui, relacionando ao Senhor. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O Senhor é o auxílio do seu povo. E essa palavra auxílio é a mesma usada em referência à mulher, auxiliadora. O Senhor auxilia o seu povo e a mulher auxilia o seu marido. Uma auxiliadora, então, irmão, significa aquela que ajuda, aquela que socorre, aquela que fornece ao próximo aquilo que ele não pode prover para si mesmo. E não tem nada, então, depreciativo, irmão, nessa palavra que é dada à mulher, nessa função que é dada à mulher. Certamente, irmãos, uma esposa piedosa, ela vai se deleitar muito em poder suprir as necessidades, em socorrer o marido dela, em ajudar o marido dela naquilo que ele não pode prover para si mesmo. Essa outra palavra, então, idônea, não é? Idônea vem da palavra hebraica, que significa oposta. Literalmente é uma ajudadora segundo o oposto dele. Em outras palavras, é alguém que corresponde ao homem, é alguém que complementa o homem naquilo que ele é. A mulher, irmãos, é a única que pode complementar o homem. Ela é a única que pode, em toda a criação, corresponder ao homem, ser o oposto dele. É a única companheira que é adequada para o homem em toda a criação. Adão, então, é a coroa da criação de Deus, como a gente sabe, né, que o relato de Gênesis nos diz. E a mulher entra igualmente, sendo a coroa da criação de Deus, mas sendo também a coroa do seu marido, como fala o provérbio, não é? Então é muito glorioso a gente entender que homens e mulheres, ao mesmo tempo que são iguais, são formados à imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo são diferentes nas funções que Deus dá a cada um. E há muitas maneiras, irmãos, que o homem e mulher, eles são iguais. O homem e a mulher, eles foram ambos criados à imagem e à semelhança de Deus. E é isso que torna justamente ambos um companheiro adequado um do outro. É por isso que o homem imediatamente reconheceu ali Eva, ou a mulher, como sendo idônea a ele, como sendo o oposto dele, porque ele viu que ela tinha também
a imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele chamou varoa, por isso que o varão chamou a mulher de varoa, porque essencialmente eles são iguais. Ele reconheceu que ela era adequada para ele, de uma maneira que nenhuma outra criatura o seria adequado. Então ela foi, assim como o homem, a mulher também foi feita à imagem de Deus. Além disso, irmãos, ambos também eles eram iguais no fato de que a ambos também foi dado uma ordem moral. Então Deus deu a ordem a Adão de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e essa mesma ordem também foi dada a Eva. Eva também tinha essa responsabilidade moral perante Deus. Ambos, homem e mulher, têm uma responsabilidade moral perante Deus. Além disso, quando eles quebram o mandamento do Senhor, ambos também são culpados de quebrar o mandamento do Senhor. Ambos foram julgados por Deus e ambos foram expulsos do paraíso ao mesmo tempo. E Paulo diz também em Gálatas 3:28 que tanto homens quanto mulheres são igualmente objetos da redenção graciosa de Deus através de Jesus Cristo. E também a gente vai ler que a marido e esposa, homem e mulher, são igualmente chamados também por Deus a deixar pai e mãe, a se juntar um ao outro. Igualmente estão chamados a amar um ao outro no casamento também, como uma só carne. Mas há realmente, irmãos, apenas uma maneira que homem e mulher são diferentes, que homem e mulher não são iguais. O homem e a mulher eles não são iguais em autoridade. Ao homem foi dado uma autoridade que não foi dada à mulher. É o que a Bíblia diz, irmãos, porque a Bíblia diz que a mulher foi criada para o homem. A mulher foi criada para o homem. Então a mulher deve se sujeitar ao homem, deve se submeter ao homem. E ambos, tanto o homem e mulher, eles devem se sujeitar ao Senhor. Agora, irmão, quando a gente vê essa diferença de autoridade entre homem e mulher, não quer dizer que o homem tem alguma vantagem sobre a mulher. Não quer dizer que o homem, por ter a autoridade que não foi dada à mulher, não quer dizer que ele é melhor que a mulher nessa relação. Simplesmente quer dizer que eles são diferentes. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Simplesmente quer dizer que eles têm funções diferentes. Ter autoridade, irmão, não significa que você é melhor que o outro, que alguém que não tem. Significa simplesmente responsabilidades diferentes. E o Senhor vai cobrar diferentemente aquele que tem autoridade e aquele que não tem também. Então veja, vamos voltar os nossos olhos agora ao texto de Efésios 5, que esse entendimento nos é dado pelo apóstolo Paulo de uma maneira muito clara. Efésios 5, a partir do versículo 21. O apóstolo Paulo está falando aqui tanto a homens quanto a mulheres. A partir do versículo 21, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nessa estrutura de autoridade que é dada por Deus, tanto o homem quanto a mulher, eles devem se submeter mutuamente a Cristo. Eles devem complementar um ao outro e se submeter a Cristo um ao outro, suprindo as necessidades um do outro. E isso é verdade também, irmãos, esse complementar um do outro é verdade também antes da queda. Antes da queda, irmãos, havia tanto glória quanto humildade na posição do homem e da mulher. A glória do homem é justamente que ele é o cabeça da mulher. Já a humildade do homem, a parte fraca do homem, é que ele não é completo sem a mulher. A glória da mulher é que em toda a criação, ela é a única que pode dar ao homem aquilo que ele não pode ter, que falta para ele. Já a humildade da mulher é que ela é feita a partir do homem e para o homem. Então, na Bíblia, irmãos, a gente vai ver, especialmente no Novo Testamento, esses papéis complementares se tornando ainda mais evidentes para nós. Em Efésios 5, Paulo ele continua a dizer, a falar sobre isso. Ele diz que o marido e a esposa, nessa estrutura de autoridade, eles têm papéis diferentes a desempenhar, têm tarefas diferentes a cumprir, como marido e como mulher. Então ele diz que a principal tarefa do marido, a principal tarefa do homem é amar a sua esposa. E ele fala, nesse trecho de Efésios 5, que o homem deve amar a sua esposa de pelo menos 4 formas. A gente pode ver no versículo 25, que o homem deve amar a sua esposa absolutamente. A gente vê o apóstolo Paulo falando: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ele não se entregou à igreja parcialmente, não foi só uma parte de Cristo que foi entregue pela igreja, mas ele se entregou completamente pela igreja, ele deu tudo que tinha pela igreja, ele se entregou absolutamente pela igreja. Então, irmãos, um homem casado, ele deve amar a sua esposa
absolutamente, completamente, ele deve amar a sua esposa. Em segundo lugar, irmãos, nós homens devemos amar nossas esposas, como diz no versículo 26, realisticamente. Ele fala que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, nós homens, nós nos casamos com esposas, sim, pecadoras. E da mesma forma, nossas esposas, casaram com homens também pecadores. A gente precisa entender, irmãos, que as nossas esposas, elas não são, de fato, perfeitas. E a gente não deve esperar que elas sejam perfeitas. A gente deve, então, amá-las realisticamente pelo que elas são. A gente deve amá-las como pecadoras caídas que elas são, que precisam, dia após dia, da purificação, da santificação pela palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Depois, irmãos, o apóstolo Paulo fala que a gente precisa amar nossas esposas com um propósito. É o que ele diz no versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, irmãos, como a gente deve amar nossas esposas e andar de forma santa diante delas, para que elas também possam ser santas, para que a gente possa conduzir elas em direção à santidade, por amor a Cristo, assim como Cristo fez com a igreja, purificando a igreja, santificando a igreja, apresentando a igreja sem mácula, sem defeito e santa. E então, irmãos, por último, a gente deve amar nossas esposas, no versículo 28 e 29, sacrificialmente, como o apóstolo Paulo diz. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quando nós temos algo no nosso olho incomodando, a gente vai direto no espelho, vê o que é que está incomodando e a gente tira o que está incomodando dos nossos olhos, não é? Mas quando a nossa esposa fala que algo está incomodando a ela, o coração dela, a gente é muito rápido em dizer, não, a gente conversa sobre isso amanhã, a gente deixa para conversar sobre isso em um outro momento. A gente não faz isso com o nosso próprio corpo, né? A gente vai lá direto e já tira o que está incomodando do nosso corpo. E, semelhantemente, a gente deve fazer, então, com as nossas esposas também. A gente deve tratá-las como nossos próprios corpos, porque ela é a carne da nossa carne, ela é parte de nós também. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. É assim que devemos tratar, irmãos, nossas esposas, com cuidado, com zelo, protegendo elas, amando elas, guiando elas. Porque como o apóstolo Pedro fala, elas são a parte mais frágil da relação. Então é isso, irmãos, que Deus ele tinha em mente em Gênesis 2, quando ele criou a mulher e quando ele disse a Adão que ela deveria ser a sua esposa, que deveria ser carne da sua carne. Ser um com a esposa dele, irmão, significa justamente amar a esposa absolutamente, realisticamente, com propósito e sacrificialmente. Mas então, o apóstolo Paulo também dá uma ordem às mulheres sobre como é que elas devem se portar no casamento. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. As esposas, então, cabe a submissão aos seus maridos. As esposas, então, cabe respeitar os seus maridos. Perceba aqui, irmãos, que a Bíblia ela não coloca a ênfase da mulher em amar o seu marido, como é colocada a ênfase no homem. A Bíblia coloca a ênfase da mulher aqui na relação em justamente se submeter, respeitar o seu marido. Porque a maior necessidade de um homem, irmãos, é ser estimado, é ser respeitado. Então, à mulher cabe o respeito ao homem, à mulher cabe a submissão ao homem. De semelhante modo, irmãos, a maior necessidade da mulher é ser amada. Então, cabe ao homem justamente amar a sua esposa naquilo que ela precisa. Então, Paulo está dizendo, irmãos, durante toda essa passagem, que os homens casados, nós devemos tratar nossas esposas, assim como Cristo tratou a igreja. E de semelhante modo também, as esposas devem tratar os seus maridos, assim como a igreja trata o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a igreja se submete à vontade do nosso Senhor e Salvador. E uma outra maneira, irmãos, de a gente entender também esses papéis do homem e da mulher no casamento, é quando a gente medita na Santíssima Trindade, não é? Quando a gente pensa no relacionamento que há na Trindade, a gente pode encontrar também um paralelo com esse relacionamento do marido e da mulher. Há uma maneira, irmãos, que todas as três pessoas da Trindade, elas são iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles são co-iguais, todos eles são co-eternos, todos eles são Deus. Há uma igualdade aqui na Trindade, assim como em muitos aspectos há igualdade também entre homem e mulher. Isso é o que a gente chama da Trindade essencial. Essencialmente, as três pessoas da Trindade são iguais entre si. O nosso catecismo de Westminster,
afirma isso na resposta à pergunta 9. Ele coloca da seguinte forma: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e iguais em glória. Embora, aí aqui vem a questão, distintas pelas suas propriedades pessoais. Os teólogos também se referem a essa distinção que há na Trindade, quando a gente pensa na economia da Trindade, não é? A maneira como a Trindade funciona nesse mundo. Então, na economia da Trindade, nós vemos algumas desigualdades entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, ele age justamente como mediador, se submetendo à vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele age para realizar a vontade do Pai e realizar a redenção conquistada pelo Filho. Então, existe uma submissão aqui hierárquica na própria estrutura da Trindade. E o apóstolo Paulo diz que esse é o padrão que Deus quer que seja emulado também na vida familiar. Ele diz isso em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, a gente pode notar, irmãos, também na Trindade, esse mesmo padrão que o Senhor quer, que homem e mulher vivam nos seus casamentos. E a gente pode ver também, irmãos, outra coisa significativa, que essa relação de submissão entre marido e, entre esposa e marido, essa autoridade que o marido tem sobre a sua esposa, ela é encontrada na Bíblia não depois da queda, mas é antes da queda que o Senhor ordena as coisas dessa forma. É antes da queda que o Senhor institui o relacionamento de homem e de mulher. Então, logo quando o homem e a mulher são criados, é assim que Deus ordena que as coisas sejam, é assim que Deus ordena que a vida deles deve seguir. Que a mulher foi feita para complementar o homem. E por causa disso também, irmãos, na igreja, esse paralelo também se mantém. A mulher ela pode desempenhar vários tipos de tarefa na igreja, ela pode servir a igreja de diversas formas, mas ela não deve exercer papel de autoridade sobre o homem. É por isso, por exemplo, que a mulher não deve ocupar cargo de liderança na igreja, ela não deve ser de oficialato, no caso. Ela não deve ser uma pastora, ela não deve ser uma presbítera, ela não deve ser uma diácona. Ela pode servir em vários tipos de papéis maravilhosos na igreja, pode servir, correr e servindo ao Senhor, mas ela não deve exercer autoridade sobre homens, porque Deus criou os homens para ter autoridade. É a ordem que Deus criou, que Deus fez as coisas, é a ordem criacional de Deus. Uma coisa também que vale notar, irmãos, é que em Gênesis ou em qualquer parte da Bíblia, não quer dizer, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que todas as mulheres devem se submeter a todos os homens. A mulher deve se submeter ao seu marido, ao marido dela. Então, se você, por exemplo, está num ambiente de trabalho, você é um homem e tem uma chefa no caso, você deve se submeter a ela, porque ela é sua chefa, não é? Você deve respeitá-la igualmente como você respeitaria um homem. Mas o que Paulo está falando aqui, irmãos, e o que Moisés está falando em Gênesis 2, é sobre essa relação conjugal entre homem e mulher. A mulher deve se submeter ao seu próprio marido. E essa submissão que vem de um homem para uma mulher é uma submissão que é voluntária. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 21, no texto que a gente leu, que a gente deve sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Em outras palavras, irmãos, nenhuma mulher ela é obrigada a aceitar uma proposta de casamento de um homem. Mas se ela disser sim a uma proposta de um homem, ela deve sim se submeter a esse homem que ela casou. Se ela for uma crente, ela deve saber que esse chamado para ela no casamento é de ser justamente uma ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea para o seu marido. O segundo ponto, irmãos, é que a mulher não foi criada apenas para o homem, mas ela também foi feita por Deus como um ato especial das suas próprias mãos. Tanto o homem quanto a mulher, eles são criados com uma dignidade especial. Tanto o homem quanto a mulher foram criados pelas próprias mãos do Senhor. A gente pode ver isso no versículo, a gente voltando agora, não é, ao texto de Gênesis, a gente pode ver isso no versículo 21 e 22, como é que Deus maravilhosamente cria a mulher. O texto diz assim, versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então veja que maravilhoso, não é? O Senhor primeiro coloca Adão em um sono profundo. Seria a primeira anestesia geral da face da terra, não é? Adão não estava consciente ali naquele momento.
E de fato, ali todo o procedimento que acontece parece muito com uma cirurgia, né? Com uma operação ali médica. Então, Deus, ele abre Adão, tira ali do seu lado uma costela e fecha a ferida com carne novamente. E aí o texto diz que Deus constrói a mulher a partir do homem. A expressão aqui na área que a gente leu é transformou-a numa mulher. Mas quando a gente vê a palavra original no hebraico, literalmente seria construiu, ou construiu a mulher a partir da costela do homem. Então, em outras palavras, irmãos, Deus, ele milagrosamente, ele meticulosamente ali, de forma bela, habilidosa, ele constrói a mulher com as suas próprias mãos, a sua própria obra de arte ali, o Senhor cria, assim como ele formou o homem também com as suas próprias mãos. Nada mais na criação, irmãos, foi criado com as próprias mãos do Senhor. E é por isso que o salmista diz no final do Salmo 138, Senhor, não desampares as obras das tuas mãos, porque nós somos justamente obras, tanto homem quanto mulheres, obras das mãos do Senhor. Em toda a obra da criação, irmãos, Deus, ele fala e as coisas foram criadas. A palavra que a gente vai mais ver em Gênesis 1 é disse, não é? Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, e assim se fez. Disse Deus, produz a terra relva, e assim por diante. A gente vai ver o Senhor falando e as coisas vindo a aparecer, a serem criadas. Mas quando o Senhor trata do homem, e em seguida também da mulher, ele forma ambos, tanto o homem como a mulher, com as suas próprias mãos. Algo tanto quanto poético nessa afirmação do Senhor ter criado homem e mulher com as suas próprias mãos. E ainda que ambos, né, tenham sido criados pelas próprias mãos do Senhor, ambos ainda assim foram criados diferente pelo Senhor. Quando a gente vê o texto de Gênesis 2, versículo 7, quando vai falar sobre a criação do homem, o texto, versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Já para a mulher, o texto que a gente leu em Gênesis 2, 22, diz que Deus pegou a costela que ele tomou de Adão, do homem, e transformou-a numa mulher. O homem foi formado do pó da terra, já a mulher foi transformada a partir do homem. São verbos aqui diferentes no hebraico, né, quando a gente se debruça sobre eles. No caso de Gênesis 2, versículo 7, esse ser formado é algo como ter sido modelado, é algo como ter sido moldado, assim como o oleiro molda um vaso a partir do barro. Já no caso de Gênesis 2, 22, na criação da mulher, como eu disse anteriormente, não é? O verbo transformou aqui significa literalmente construir, significa literalmente edificar uma mulher para o homem. E a partir disso, irmãos, a gente pode, com esses dois versículos, observar diversas coisas, a gente pode concluir várias e várias coisas, mas eu vou me deter aqui apenas a 4 observações a partir desse relato de Gênesis. Então veja, ainda que eles tenham sido criados de forma parecida pelas mãos do Senhor, em última análise eles são criados de forma diferente, não é? O homem foi moldado a partir do pó da terra, já a mulher, ela foi construída a partir da costela do homem. O homem, então, está para a terra, como a mulher está para o homem, não é? Um segundo ponto, irmãos, é que o homem, ele foi moldado pelo Senhor. Então, a ênfase do homem está justamente em moldar, em trabalhar a terra. E já a mulher foi construída. Portanto, a ênfase da mulher está também em construir, no caso, novos seres humanos, porque quando a gente vai ver a palavra filhos em hebreu, a raiz dela é justamente construção. Então, a mulher foi dada essa ênfase de construção, de construir. E no casamento, a gente pode ver também que o homem é comparado a Cristo e a mulher é comparada à igreja. A igreja que é justamente chamada pelo apóstolo Pedro como esse edifício construído com pedras que vivem. Então, a mulher ter sido construída por Deus é mais um aspecto, não é, de que a mulher tipifica a igreja no relacionamento de Cristo e a igreja. E por último, irmãos, uma implicação que o Matthew Henry faz, uma implicação tanto quanto poética na forma que a mulher foi criada. Ele diz que a mulher, ela não foi feita da cabeça do homem para governá-lo. Ela também não foi feita dos seus pés para ser pisada por ele, mas ela foi feita do seu lado para ser igual a ele. Ela foi feita sobre o seu braço para ser protegida por ele. E ela foi feita perto do seu coração para ser amada por ele. Então veja que beleza há na forma que o Senhor cria tanto homem quanto mulher, iguais, mas diferentes, não é? Que glorioso é a forma que o Senhor faz tanto homem quanto mulher. Então, no final do versículo 22, irmãos, diz que Deus apresenta a mulher ao homem. O Senhor traz ao homem
a mulher que ele havia formado com as suas próprias mãos. A Bíblia diz essa expressão, ele lhe trouxe, e essa expressão é uma expressão que é usada para momentos solenes no hebraico, não é? O Senhor conduziu a mulher, ele guiou a mulher até a presença do homem, ele apresentou a mulher ao homem, como em um casamento, não é? Um momento solene, o Senhor apresenta a mulher ao homem. E quando Adão vê essa mulher, quando Adão vê a criação de Deus, ele responde com um cântico, né? Veja que beleza há na forma que Adão responde aqui com essa poesia. Ele irrompe em um louvor aqui poético, quando ele vê a criação de Deus, quando ele casa, quando o Senhor entrega a mulher em casamento para ele. Adão fala justamente assim, essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão, então, recebe ali a mulher, o Senhor entrega a mulher ao homem, e no versículo 23 ele fala, essa afinal, que literalmente seria, finalmente eu tenho agora uma mulher, finalmente eu tenho uma companheira que é idônea para mim, uma companheira que é similar a mim, ainda que oposta, até que enfim eu tenho aqui aquela que é osso dos meus ossos. Eu vi todos esses animais aqui passarem por mim, mas não tinha nenhum que fosse tão adequada para mim, como essa mulher que o Senhor trouxe para mim. Nada me correspondia, mas agora eu tenho aquela que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele reconhece, não é? Após ele ter visto todos os animais, ele reconhece que a mulher era diferente de toda a criação. A mulher agora era similar a ele, ela também tinha a imagem e semelhança de Deus. E aí, o homem, então, o varão, ele chama a mulher de varoa, porque do varão ela foi tomada. Em hebraico seria ish e isha. Veja que sutil a diferença entre homem e mulher. Adão fala, essa, finalmente, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, após esse cântico, irmãos, do casamento de Adão, no versículo 24, Moisés, então, ele adiciona um comentário a essa narrativa, não é? A gente vê no versículo 24, Moisés, sobre a inspiração do Espírito Santo, acrescentando o plano para o casamento. Ele fala, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O apóstolo Paulo também pega esse mesmo comentário de Moisés em Efésios, o texto que a gente leu anteriormente, Efésios 5, 31 e 32, ele fala assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A mulher, então, irmãos, ela foi feita para o homem, assim como a igreja foi feita para o Senhor. A mulher, então, ela é uma com o homem, assim como a igreja é uma com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o crente é unido ao Senhor Jesus, nesse casamento que há entre o crente e Jesus, esse casamento espiritual. Então ele fala, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. A palavra e unirá-se a sua mulher. Essa palavra unirá, aqui, do texto que a gente tem, ela significa literalmente um ser cimentado ao outro. É como se colocasse cimento um no outro, dois blocos de tijolos colocados um com cimento no outro, e eles são pregados ali, eles não podem ser separados de forma alguma. Você não pode separar um do outro. Então, no dia que o homem e mulher disseram sim um para o outro, é como se tivesse um pedreiro ali, cimentando um no outro. Não dá para separar um do outro. E isso sim acontece oficialmente no dia do casamento, mas é algo que vai ao longo da vida do casal. A gente vai se esforçando para cada vez mais crescer nessa união um com o outro. E como é que isso é possível, irmãos? A gente pode se perguntar, nesse mundo caído, não é? Como é que a gente pode ter essa unidade com o outro, né? Um cônjuge com o outro, sendo a mulher uma mulher pecadora, como a gente afirmou aqui, e sendo o homem um homem pecador também, como a gente afirmou aqui. E, em última análise, irmãos, como é que Cristo pode estar unido à sua igreja, se a sua igreja também caminha como pecadora, não é? E a resposta é justamente apenas por meio do Senhor Jesus Cristo, apenas através do seu sacrifício, apenas através do sangue que foi derramado por Ele na cruz do Calvário. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que é grande esse mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. Então ele nos diz que esse verdadeiro marido, ele deixa o pai e a mãe, ele une-se e torna um com a sua esposa, assim como Cristo também fez com a sua igreja. Cristo, ele deixou, não é, a sua coroa de glória nos céus, ele deixou o seu trono à destra do Pai,
para vir a esse mundo. Ele se humilhou, tomou forma de homem para vir a esse mundo e tomar e resgatar a sua noiva. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, tomou forma de homem para vir resgatar a sua noiva. Ele deixou o Pai e veio resgatar a sua noiva. Ele experimentou essa separação dolorosa com o seu próprio Pai ali na cruz. Quando ele fala, não é? Ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez isso justamente para que ele pudesse unir-se de uma vez por todas, para que ele pudesse casar de uma vez por todas com a sua noiva, com a igreja. E aí ele brada, não é? Está consumado. E aí ele expira. Ele morre pela sua igreja, pela sua noiva, pela igreja. E após isso, irmãos, quando ele morreu, ele foi até o fim, ele bradou, não é? Está consumado, expirou. O relato em João, ele fala que um dos soldados, ele vem com uma lança e fere o lado de Jesus, não é? E quando ele fere o lado de Cristo, quando ele abre o lado de Cristo, assim como Deus também abriu o lado de Adão para tirar a sua costela, quando o soldado abre o lado de Cristo, do nosso Salvador, com uma lança, o texto fala que saiu de Jesus sangue e água. Sangue justamente simbolizando a justificação que Cristo opera na sua igreja, e água simbolizando a santificação da noiva, a santificação da igreja. E Cristo então fez tudo, irmãos, que a igreja precisava para apresentar a si mesmo, não é? Essa igreja como igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, tudo através do seu sacrifício na cruz. Então, Jesus, ele deixa o seu pai, ele se une à sua noiva na cruz, e ele faz essa noiva sair do seu lado, assim como Adão também teve Eva, teve a mulher, saindo do seu lado também, da sua costela. Jesus também teve essa noiva espiritual, saindo do seu sangue, não é? E ele torna-se, de uma vez por todas, um com a sua esposa, assim como o marido é chamado a ser um com a sua mulher. O apóstolo Paulo fala, Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Existe essa união sagrada entre Cristo e a igreja. É uma sagrada união mística, como falam os teólogos, não é? Existe uma união que é inquebrável entre Cristo e a igreja. Tudo que é verdadeiro sobre o nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro também, por meio do sacrifício dele, sobre nós também. A santidade do Senhor é imputada a nós também, pela união que há entre nós e Cristo. A justificação que Cristo operou em nós é também imputada em nós através dessa união que há entre nós e o nosso Salvador. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 5 é que essa união entre homem e mulher, descrita, né, no texto de Gênesis, foi justamente estabelecida por Deus para servir como esse tipo dessa união que há entre Cristo e a igreja, para servir como uma pregação viva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da união que há entre Cristo e a sua igreja. Então veja, irmãos, que há uma dignidade muito grande dada à mulher na criação dela aqui em Gênesis, quando ela é uma com o seu marido. Essa a gente pode dizer que é a posição mais elevada que a mulher pode ter, é ser uma com o seu marido. É a mais ideal, é a mais solene, é a mais gloriosa que uma mulher pode ter na face da terra. Não há nada que rebaixe a mulher na maneira como ela foi criada. A mulher é esse tipo justamente da noiva gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tipo da igreja. É um tipo da noiva gloriosa que o apóstolo João, ele vê em Apocalipse, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada, adornada para o seu esposo. Então há, irmãos, uma grande dignidade na forma que a mulher foi criada e na função que o Senhor dá para a mulher exercer aqui na terra. Alguns pontos, então, irmão, para a gente concluir. Algumas perguntas, não é? Primeiro, aos que são casados, a nós que somos casados, né? Será que o nosso casamento, ele reflete essa unidade que há entre Cristo e a igreja? Será que nós, os homens e as mulheres, não é, estamos nos esforçando com tudo que há em nós para refletir essa unidade que há entre Cristo e a igreja, para refletir esse casamento de Cristo com a igreja? Será que o nosso casamento é essa pregação viva do Evangelho? Será que quando os nossos filhos, não é, veem nós como pais tratando as nossas esposas, será que eles veem Cristo aqui nessa relação? Será que as nossas esposas veem, será que nossos filhos veem nas nossas esposas a igreja se submetendo ao Senhor Jesus Cristo? Será, irmãos, que o nosso casamento tem glorificado ao Senhor? E a única maneira, irmãos, que isso pode acontecer
A única maneira, irmãos, que nós, como seres humanos, pecadores, não é, caídos, egoístas, como nós, que desejam essa independência que a gente começou falando, a única maneira da gente viver essa unidade nos nossos casamentos é a partir da confiança, é a partir da fé em Jesus Cristo, e é a partir do arrependimento diário dos nossos pecados. É apenas em Cristo, irmãos, que a gente pode ter um casamento agradável a Deus. É apenas em Cristo, irmãos, que a gente pode, através do nosso casamento, chegar ao objetivo pelo qual o nosso casamento foi criado. É apenas em Cristo que o objetivo do nosso casamento não é mais tornar-me feliz, que o objetivo do nosso casamento não é mais tornar o meu cônjuge feliz, mas agora em Cristo, o objetivo do nosso casamento é glorificar o nosso Salvador, glorificar o nosso Senhor, juntos, um complementando o outro, um se submetendo um ao outro, um se submetendo a todos dois, se submetendo acima de tudo a Cristo, e a mulher se submetendo justamente ao seu marido. Um outro ponto, irmãos, para as jovens, né, para as jovens mulheres, para as meninas, veja que unidade que no casamento é requerida para cada um de vocês, não é? Veja que essa unidade entre Cristo e a igreja é uma unidade gloriosa demais. Então isso significa, meninas, que vocês não devem se casar com um descrente. As meninas não devem casar com descrentes. É o que a Bíblia diz também, lá em Coríntios: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então vejam, se vocês se casarem, não é, com um ímpio, alguém que segue o seu próprio coração, alguém que segue os conceitos do mundo para determinar o que é certo e o que é errado, há pessoas que seguem os conselhos de Satanás para dizer o que é casamento e o que não é, em vez de seguir o conselho de Deus, em vez de seguir a vontade de Deus. É certo, irmãs, que vocês vão ter que se preparar para muitos anos de mágoa, de tristeza, de sofrimento. Então, as jovens, né, meninas que ainda não são casadas, orem por um parceiro que seja temente ao Senhor sobretudo. Procurem uma parte que vai caminhar junto de você nessa busca da vida de santidade, alguém que vai andar junto com você pacientemente, suportando as cruzes que Deus vai enviar para vocês. Alguém que adora unicamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto você ora também, peça a Deus, não é, que torne você o tipo de parceira que um homem crente também vai procurar no casamento. Então orem ao Senhor, pedindo um homem da parte dele, não é? E finalmente, irmãos, eu vou perguntar a todos nós: será que nós estamos casados? Será que como igreja do Senhor nós estamos casados com o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que a gente está, irmãos, casados? Estamos casados com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele espera fidelidade de nós, irmãos. Quando a gente casa com Ele, Ele espera que a noiva dele seja fiel a Ele. A gente deve cortar todos os laços com as influências do mundo, com as influências de Satanás. A gente deve andar unidos, devemos andar unidos ao nosso Senhor. Será que nós estamos, irmãos, casados com o noivo perfeito, com Jesus Cristo? Ou a gente está casado com um outro Senhor? Será que a gente está casado, irmãos, com o príncipe desse mundo, ou com o príncipe que guia os incrédulos? Ou a gente está unido inquebravelmente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Será que a gente está unido ao mundo e essas paixões que militam na nossa carne? Ou a gente anda em fidelidade com o nosso Senhor e Salvador? O nosso Senhor, irmãos, Ele nos chama, Ele nos convoca a corrermos para Ele, para que a gente ande seguindo a palavra dEle, seguindo em fé a vontade dEle, para que a gente encontre tudo nele e que a gente dependa exclusivamente dEle nessa nossa peregrinação, que a gente está aqui nessa terra, rumo à eternidade. E a fé nele, a fé no nome dEle, a fé no poder dEle, é a única coisa que pode nos mover até a vida eterna. Ele, irmãos, é o único perfeito. Ele é o único que pode preencher a lacuna do nosso coração. Ele é o único que pode perdoar pecados, é o único que tem poder para perdoar pecados. E é o único que tem a direção certa para o caminho eterno, irmãos. Então, que Ele nos conduza nesse caminho, que Ele nos abençoe nesse caminho, para a glória dEle, irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos.